Bom dia, senhores acadêmicos. Retomando a nossa aula aqui de Teoria Geral do Processo, sobre os meios probatórios, mecanismos de prova a serem produzidos no processo, estávamos falando da prova oral ou testemunhal. E nós falávamos, é claro, da vulnerabilidade que há nesse mecanismo de prova pela circunstância de instrução desses meios de provas, por meios de advogados ou de partes, e isso termina tirando a verdade do processo. Mas há mecanismos que irão ser utilizados para higienizar esses meios de provas do processo. Não só a contradita, a acariação, além de conhecimentos psicológicos que se tem o juiz, o Ministério Público como fiscal da lei, as outras partes. Então, pode-se fazer a acariação, a comparação daquele depoimento com outros testemunhos, com partes. O juiz poderá se utilizar de técnicas psicológicas, psicotécnicas, que poderão auxiliar para se trazer a verdade e evitar que a mentira seja produzida por essa testemunha. Por isso dizemos, a prostituta das provas é muito vulnerável, fácil de manipulação. Mas essas provas, além da acariação, da contradita, tem a repercussão que pode gerar daí o crime de falso testemunho. Que a própria testemunha, às vezes o advogado que a instruiu, sair ainda da audiência numa situação muito ruim, de flagrância de um crime. Mas nós temos ainda o detector de mentiras, hoje muito utilizado nos tribunais brasileiros. Nós falávamos, a testemunha que está mentindo, que está produzindo a inverdade dos fatos, ela não tem tanta segurança e as suas expressões faciais, corporais denotam isso. A repetição enfadonha dos fatos, a alteração do timbre vocálico, quando se olha para o chão, para o teto e não de frente para o juiz. Então, toda essa gama de circunstâncias e comportamentos vão levando para esse caminho de que a prova não está ladeada de verdade, ela não está ornada do sentido verdadeiro. Mas a prova testemunhal poderá ser produzida pelo autor, pelo réu, pelo Ministério Público e até pelo juiz. Algumas pessoas falam assim, mas o juiz vai produzir provas? O juiz não pode ficar tão indiferente, tão inerte ao processo que não se chegue à verdade, para se fazer justiça, dar o direito a quem mereça. Às vezes tem uma testemunha que foi referenciada por outra no processo, e o juiz pode arrolar aquela testemunha como dele, para ser ouvido em audiência. As provas que o juiz propôs, isso aí não vai tocar o princípio da inércia, de que o juiz deve ser provocado, tem que ficar indiferente. Em determinadas circunstâncias ele tem que ter muito esse aspecto de ser ativo, de participar, de estar presente no processo. Às vezes é aquela testemunha que foi indicada por uma das outras que já foi ouvida no processo, que conhece todos os fatos e que foi presencial ao elemento essencial do processo. Então é admissível sim a prova oral arrolada pelo juiz, assim como o Ministério Público, que atua como fiscal da lei, custodia e até como substituto processual. Mas é uma ordem para ser ouvida essas testemunhas em audiência. Elas costumeiramente devem ser ouvidas por ocasião em que o juiz vai instruir o processo. Tivemos a fase postulatória, depois a fase saneatória, instrutória antes, depois saneatória, onde o juiz vai traçar os pontos controvertidos, porque, como objeto de prova, só os pontos controvertidos. Se há algo que é incontroverso, que não paira nenhuma dúvida, que não tem nenhuma relevância, isso não pode ser objeto de investigação no processo e nem de mecanismo de prova. Fato que já foi confessado pela outra parte, que já tem prova documental suficiente, que já temos lei definindo o assunto, não há que se produzir prova nisso. Provas é sobre
fatos relevantes e fatos controversos. O que não há controvérsia, incontroverso, não há que se provar em processo. Que todo mundo já conhece, já sabe, foi sobejamente provado, confessado, isso não será objeto de prova. Por isso mesmo, depois que nós analisamos a fase postulatória, vem a fase instrutória de arrolar testemunha, instruir com provas, depois vem a fase saneatória, em que o juiz irá fixar os pontos controvertidos nesse processo, em que ele irá ouvir as provas produzidas em audiências, para não ficar divagando em pontos que não trazem nenhum esclarecimento importante para o processo. Mas nós dizíamos que as provas podem ser arroladas pelo autor, réu, Ministério Público e até pelo juiz, e terceiros interessados que tiverem no processo. Mas a produção, a ordem de produção, primeiro se ouve as testemunhas arroladas pelo autor, depois pelo réu, depois pelo Ministério Público, pelo juiz. Essa ordem até pode ser alterada havendo convenção entre as partes. Pode. Observe o senhor que às vezes nós temos uma prova pericial em que um perito com conhecimento técnicos que o juiz não tem, produziu. E havendo essa prova pericial, ela que será analisada em primeiro lugar antes das provas testemunhais que nós estamos falando. Por isso se fala assim, há hierarquia entre os meios de prova produzidos? A regra é não. A grande doutrina processualista diz que não, se temos, principalmente, quando o juiz se louva do princípio do livre convencimento motivado. Quando ele teve o livre convencimento para escolher qual a prova que acha como essencial, indispensável para formar o seu convencimento no processo, ele se louvou desse princípio do livre convencimento motivado. E aí ele vai justificar isso na sentença, na decisão dele. Então, nesse caso, não é hierarquia, ele vai escolher a prova que é melhor atender o seu convencimento. Mas se ele estiver adotando no processo o princípio da prova tarifada, legal, e aí ele tem que atender a esses mecanismos de hierarquia, que quando se adota esse princípio da prova tarifada, a legislação processual civil estipula uma hierarquia. Se tiver a prova pericial, se acolhe no momento, e até a confissão, que é conhecida como a rainha das provas. Antes de tudo, a confissão tem uma confissão. Vamos ouvir primeiro a confissão e dispensa as demais. Quando tivermos aí uma produção de prova pericial, ela, se tivermos documentos essenciais, públicos, registrados em cartórios, que são suficientes, o juiz despreza as provas testemunhais e julga antecipadamente o mérito do processo. Vejam aí, então, portanto, que nós temos uma hierarquia quando estamos nos louvando esse princípio da prova tarifada, legal, em que deve-se obedecer essa hierarquia prevista na legislação processual. Muito bem, voltando aí à ordem de produção dessas provas. Então, as provas serão produzidas inicialmente as provas do autor, do réu, do Ministério Público, se tiver alguma prova arrolada pelo juiz que ele ouviu por indicação de algumas testemunhas. Mas antes disso, há uma incomunicabilidade entre as testemunhas. Antes de serem ouvidas, elas ficarão separadas nesse critério de incomunicabilidade, para que uma não comunique com a outra o que vai dizer em audiência. Outra questão muito importante nesse momento dessa prova oral ou testemunhal é não levar o depoimento totalmente copiado para simplesmente ler na frente do juiz. Breves anotações e consultas são permitidas. Às vezes temos uma pessoa idosa, tem dificuldade de lembrar algum fato, ela traz algumas anotações. Agora, ler literalmente na frente do juiz o depoimento, não. Precisamos dizer outras questões que são muito relevantes nesse contexto da produção da prova oral testemunhal, são os impedimentos legais, suspeições. Tem pessoas que são suspeitas de produzir uma prova no processo. Elas são inimigas.
ou elas têm algum interesse porque a esposa do advogado, do juiz, do promotor. Então nós temos que analisar essas questões. E outras são impedidas legalmente. A lei diz: olha, essas pessoas não poderão produzir provas no processo. A lei impede essas pessoas de produzir, por exemplo, crianças. Nós sabemos que uma criança não pode produzir provas no processo. Em algumas circunstâncias, de repente a criança é a única que viu os fatos no âmbito do lar. E o juiz tomará esse depoimento apenas como informação, com a presença de um psicólogo, de uma psicóloga, de um assistente social, para que essa criança não sofra qualquer perturbação psicológica. Em outras circunstâncias, a testemunha às vezes é a mãe de uma das partes, irmã, é a pessoa que é suspeita aí para produzir, né? E o outro, ele era um advogado que já atuou nesse processo e hoje vem como testemunha a pessoa impedida. Hoje nós temos que a testemunha é aquele que é promotor no processo ou juiz. Então, é preciso analisar esses casos de impedimentos e suspeições para a produção da prova oral ou documental, a prova oral ou testemunhal. E haverá como arguir essas suspeições e impedimentos por meio do mecanismo legal da exceção, que a parte poderá levantar isso aí dentro do processo. Muito bem, além dessas questões de impedimentos e suspeições, nós temos uma questão muito curiosa que envolve o sigilo profissional. Algumas pessoas receberam algumas informações e essas informações elas devem guardar de forma sigilosa, atrelada às suas profissões, o advogado, o ministro de confissão religiosa, o médico. Então ele sabe que as informações que recebeu de algumas partes naquelas circunstâncias diferenciadas não devem vir ao processo. O novo Código de Processo Civil, no entanto, diz que, se tratando da ação do Estado e de família, esse sigilo poderá ser superado para se auxiliar na produção de interesse do Estado, de família. E nas outras circunstâncias, desde que a parte que possa ser prejudicada abra mão desse sigilo, o médico, o advogado, o ministro de confissão religiosa, o pastor, o padre que ouvir a confissão, poderá produzir o seu depoimento em juízo. Tirante isso, deve-se resguardar o sigilo profissional e essas partes estão impedidas de produzir os seus depoimentos em juízo.